Fala galera, excelente semana para todo mundo e o clima, meus amigos no Grêmio, é de tensão. Ontem à noite, mais uma derrota no Campeonato Brasileiro, 2-1 contra o Sport na Arena, na partida que marcava o retorno do torcedor gremista ao estádio depois de 570 dias. E ao longo desta segunda-feira, a pergunta que eu mais recebi nas minhas redes sociais, antes mesmo daquela queda imensa de WhatsApp, Instagram, Facebook e outras redes sociais, mas aí o repórter aqui foi pro telefone e também trocou o SMS com pessoas importantes dentro do CT Luiz Carvalho. E agora eu começo a responder a seguinte pergunta: em caso de derrota ou de um empate contra o Cuiabá, nós podemos ter mudanças no Grêmio? É o que eu começo a te responder a partir de agora, por isso, muito importante, você chega aqui no canal, se inscreve, ativa as notificações, dá aquele like, aquele joinha bacana, para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom, pessoal, ontem à noite era o Grêmio conquistar uma vitória contra o Sport Recife e aí deixava a zona de rebaixamento ao final da noite. Mas não foi o que aconteceu, o Grêmio teve mais uma vez uma atuação muito ruim, acabou sendo derrotado pelo Sport Recife por 2-1. Até a partida de ontem, os pernambucanos não marcavam gols há 8 jogos e foram justamente ontem marcar 2 diante do Grêmio. Um resultado que os mais de 7 mil torcedores presentes na arena com o retorno do público ficaram muito brabos, muito insatisfeitos e cobranças muito fortes ao técnico Luiz Felipe Scolari e também especialmente ao departamento de futebol. E como eu disse, nós tivemos hoje uma queda mundial, né, tanto do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, mas eu fui fazer algumas ligações e também trocar mensagens SMS com pessoas que têm um bom trânsito no Grêmio, próximas ao presidente Romildo Bolzan, próximas à diretoria e também pessoas também que frequentam aí o ambiente diário do CT Luiz Carvalho. E a pergunta que eu mais recebi, especialmente ontem após a partida: em caso de insucesso contra o Cuiabá na quarta-feira, Filipão resiste? E especialmente o vice de futebol Marcos Herman? Bom, a segunda-feira, meus amigos, foi aí de muitas reuniões no Grêmio, para saber o que está acontecendo, para todos aí chegarem a um denominador comum de como superar esse momento delicadíssimo que o Grêmio vive dentro do Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira, a boa notícia é que se o Grêmio vencer o Cuiabá e os resultados paralelos, tanto amanhã à noite quanto na quinta, eles forem favoráveis, o Grêmio vai deixar a zona de rebaixamento. Mas olha, há quanto tempo a gente vem falando isso? Eu já disse contra o Atlético Paranaense, antes do jogo em Curitiba e antes da partida diante do Sport aqui em Porto Alegre. Então o que acontece nesta semana para o Grêmio sair da zona de rebaixamento? Para começo de conversa, tem que vencer o jogo contra o Cuiabá na quarta-feira, às 9h30 da noite na Arena. Até o Filipão fará mudanças no time e a equipe será definida nesta terça-feira no CT Luiz Carvalho. E para o Grêmio sair, 2 resultados precisam acontecer. Um deles, o Bahia não pode vencer o Corinthians amanhã, jogo que será disputado na Neoquímica Arena em São Paulo. Portanto, o Bahia joga fora de casa. E também na quinta-feira, às 6h30, no Morumbi, o clássico Sansão, São Paulo e Santos. O Grêmio nessa partida precisa que o Santos não vença, até porque é um adversário direto, domingo, 4 da tarde na Vila Belmiro. Então, o Grêmio vence e se o Bahia não vencer o Corinthians fora de casa e o mesmo acontecer com o Santos diante do São Paulo, o Grêmio sai do Z4 ao final da rodada. Isso a gente só vai conhecer na quinta-feira por volta de 8h30, 9h da noite. Mas respondendo à pergunta, que até coloquei para vocês ali no começo do vídeo, o Grêmio descarta que, em caso de mais um tropeço no Campeonato Brasileiro contra o Cuiabá,
fará mudanças na comissão técnica e também no seu departamento de futebol. Mas muitas pessoas que eu conversei ao longo desta segunda-feira, elas acreditam que, em caso de mais um tropeço no Brasileirão, o técnico Luiz Felipe Scolari não deve seguir como técnico e também Marcos Herrmann, especialmente o Marcos Herrmann, deve deixar o cargo de vice de futebol. Aliás, é um detalhe importante, tá? Que eu conversei aí com essas pessoas. Hoje, por incrível que pareça, Marcos Herrmann está mais pressionado que Filipão. O Filipão, ele é reconhecido pelo trabalho até bom que está fazendo, apesar desses dois tropeços recentes que atrapalham demais o Grêmio nesse momento diante do Atlético e diante do Sport, mas o trabalho de Marcos Herrmann sofre muitas contestações, a ponto de a torcida, a geral do Grêmio, ela colocou no seu Twitter hoje a seguinte mensagem, ali a conta é a da geral e está muito bem colocada no Twitter. Pelo bem do Grêmio, precisamos de pessoas competentes no comando do departamento de futebol. Pagamos há anos uma das maiores folhas salariais do país e o que estamos vendo é um futebol em decadência, sem comando e com péssima qualidade. Precisamos de mudanças para reagir. Aí tem uma arte ali da geral do Grêmio colocando fora Marcos Herrmann. Então, meus amigos, após o jogo contra o Cuiabá, em caso de insucesso, mudanças sim podem acontecer no Grêmio. E pode afetar tanto a comissão técnica, Luiz Felipe Scolari, e também o departamento de futebol, através do vice de futebol, Marcos Herrmann. Estou atento aqui a todos os detalhes. Há pouco tivemos uma reunião que é de rotina, de praxe no Grêmio, todas as segundas-feiras. O presidente Romildo Bolzan, com seu conselho de administração, também departamento de futebol presente. Mudanças nesse momento estão descartadas, mas depois do jogo contra o Cuiabá, se não tiver os 3 pontos, aí, meus amigos, preparem-se que após a partida, e especialmente na quinta-feira, o noticiário do Grêmio promete ser muito, muito agitado, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana e aqui a gente volta a qualquer momento aí. Valeu, aquele abraço.